A graça e a paz do Senhor para os irmãos. Nós vamos iniciar a escola dominical e hoje, o nosso tema de hoje é o clamor do pecado. Eu sei que muitas pessoas podem não entender esse título. O pecado clama? Sim, a Bíblia fala que o pecado, quando avultado de uma forma além do padrão normal do pecado que é intrínseco na vida do homem, a Bíblia fala que ele cria um clamor, ou seja, ele fica tão imenso que no original hebraico diz que ele grita. E isso vai para o trono de Deus. Explicando melhor para os irmãos, nós vamos continuar falando sobre o clamor do pecado na explicação, mas talvez seja melhor explicar como ele se processa ao ponto de Deus perceber a imensidão do pecado. E nós vamos usar como exemplo o trecho de Gênesis 13, versículo 13. Olha o que diz Gênesis 13, versículo 13. Diz assim, 13, versículo 13. Ora, os varões de Sodoma eram varões maus e grandes pecadores contra o Senhor. Grandes pecadores. Ou seja, uma cidade que já era caracterizada pelo seu imenso pecado, falta de temor e até afronta a Deus. Agora vamos ler o capítulo 18, mais à frente, no versículo 20. O capítulo 18, versículo 20 diz assim: Disse mais o Senhor: Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor. Olha a palavra clamor aí, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. A Bíblia fala que Abraão recebeu 3 anjos personificados como homens. E na mesma hora ele conheceu que era o Senhor com ele. Esses anjos primeiramente falaram com Abraão, saudaram Abraão, e um deles falou assim: olha, por um acaso eu ocultarei a Abraão o que faço, no versículo 17 do capítulo 18, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, versículo 18. Ele estava dizendo que não ia ocultar nada de Abraão. E ele revelou que o mal da cidade de Sodoma, vou repetir o versículo 20, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado o clamor. Então você começa a entender, é como se o pecado gritasse, mas não que ele queira gritar como denúncia. Ele simplesmente, o que a Bíblia fala no hebraico, que é zaak, é um som muito alto, um grito, de forma que se evidencia no céu. Isso é muito relativo a povos e daquela época que eram muito pecadores, como Sodoma e Gomorra. E ele fala que esse clamor, que é zaak no hebraico, ele subiu até o trono de Deus. Então, por os homens de Sodoma serem maus e pecadores ao Senhor, esse imenso pecado de Sodoma e Gomorra gerou um clamor que no original significa altos gritos diante do Senhor. A gente começa a perceber que o pecado, segundo essa pronúncia e essa tradução de zaak, ele produz um grito, alardeia seus ouvidos de Deus, manifestando sua natureza abominável a ele. Então vamos ver a definição correta de clamor. No hebraico, zaak, um som muito alto, gritos, que evidencia a natureza de sua fonte, simbolizando sua totalidade e gravidade do pecado cometidos pelos habitantes das cidades. Vamos comparar com o que diz o profeta Isaías. Abra em Isaías capítulo 3, versículo 9. Isaías
no capítulo 3, versículo 9, que diz assim, tá aqui, 9, vamos ler, o 9. A aparência do seu rosto testifica contra eles, e publicam seus pecados como Sodoma. Não os dissimulam, ou seja, nem procuram disfarçar. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmos. Olha o que ele está dizendo. O pecado é tão grande que ele aparece como uma afronta direta à santidade de Deus. Não é simplesmente um pecado involuntário da fraqueza do homem, mas um pecado que busca afrontar a soberania e santidade do Senhor. Lembram do texto da construção da Torre de Babel? Aquilo ali era uma afronta a Deus. E Deus percebeu que não haveria mais limite para o homem caso eles se juntassem. Ou seja, se juntaram para praticar o pecado. É como se o pecado criasse uma confraria, sabe? O pecado criasse um clube. E quanto mais pessoas pecadoras, mais forte e poderoso o pecado. A Bíblia fala que Deus frustrou os planos daqueles homens. Mas voltando para o assunto de Sodoma e falando sobre o clamor do pecado, irmãos, às vezes nós não entendemos que nós simplesmente só aceitamos que somos pecadores, mas muitas vezes nós não pensamos, nós não nos firmamos na consciência e no conhecimento de que os nossos pecados têm um nível diante de Deus. Não que ele tenha um nível de aceitação do nosso pecado, é como o nosso pecado se apresenta. Uma coisa é você simplesmente pecar por ignorância. O perigo do clamor do pecado é esse. A frase, irmãos, o clamor do pecado, sugere uma vida de afronta a Deus e confirma o que relata o autor da carta de Hebreus. Olha só, o que diz Hebreus no capítulo 10. Olha, Hebreus, no capítulo 10. Vamos achar. Versículo 26 e 27. Olha o que diz. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Isso aí já é uma notícia de que não tem como você ser transformado, visto que o seu pecado não partiu pelo desejo dele de afronta a Deus, mas alimentado pelo seu desejo. Os nossos desejos de pecado fazem com que eles vão aumentando diante de Deus e chega a um ponto em que não conseguimos mais resgate, não que ele seja impotente para nos resgatar, mas porque a nossa mente está tão tomada e obscurecida pelo pecado que ela forma um clamor, sabe? Um grito que vai até o trono de Deus e Deus tem que responder à altura. Gravem essa frase. Ele acaba respondendo à altura. Então nós podemos ver que tem dois tipos de pecado. Tem o pecado que é feito por ignorância e o pecado intencional. Nós vamos falar dos dois porque a Bíblia cita os dois pecados. Olha o que diz. Vamos abrir Levítico, capítulo 4, versículo 1 e 20, para os irmãos entenderem o que é o pecado por ignorância. Levítico. Levítico, no capítulo 4, versículo 1 a 20. Olha o que diz aqui. 1 e 20. O versículo 1 fala assim, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo... Agora o 20. Vou lá direto para o 20. E fará este novilho como fez o novilho da expiação. Perdão, irmãos. Vamos ler. O 1 e o 2.
fala aos filhos de Israel dizendo, versículo 2 do capítulo 4, fala aos filhos de Israel dizendo, quando uma alma pecar por erro contra alguns dos mandamentos do Senhor, acerca do que não se deve fazer, e fazer contra algum deles, ou seja, um pecado por ignorância, ou seja, ou por desconhecimento ou fraqueza, ou simplesmente não conseguiu guardar firmemente aquele mandamento. Ele diz que você deveria pegar um novilho, no versículo 20, e esse novilho ia ser morto e expiado para propiciação, e lhe será perdoado o pecado. Repetiu 20. E fará este novilho como fez ao novilho da expiação. Ou seja, vai matar o novilho, degolar. Assim lhe fará, e o sacerdote por eles fará propiciação, e lhe será perdoado o pecado. Então, olha só, o que a lei falava do pecado por ignorância ou fraqueza. Simplesmente ele relatava de que um sacerdote podia pecar por fraqueza, uma pessoa individual do povo podia pecar por fraqueza, ignorância, no original diz ignorância. E a ignorância é justamente o pecado que Pedro, pregando aos homens, a primeira pregação da igreja, ele citou que quando ele acusou deles terem matado Jesus, do homem, do povo daquela época ter matado Jesus, escolhendo Barrabás no lugar, ele cita que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas faz um apelo para que todos os homens se arrependam. Mais para frente nós vamos ver isso. Então esse é o primeiro pecado, o primeiro tipo de pecado, ignorância ou fraqueza. Agora, vamos ver o segundo pecado. Esse é o que tinha em Sodoma e Gomorra. O pecado intencional. Vamos, Números 15, 30 e 31. Olha o que diz Números, capítulo 15, versos 30 e 31. Diz assim, ó, mas a alma que fizer alguma coisa a mão levantada, ou seja, propositalmente, quando fala no original diz fala mão levantada, ou seja, se apresentando, é como falasse assim, eu vou fazer e pronto. Mas a alma que fizer alguma coisa a mão levantada, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injuria o Senhor. Em outra tradução diz blasfema ao Senhor. E a tal alma será extirpada do meio do seu povo, morta. Podia ser estrangeiro, aquele que passasse a morar junto com no arraial, o escravo e o natural. Tanto faz, nenhuma alma poderia praticar esse tipo de pecado intencional, aquele que é premeditado. Voluntariamente ele é exercido. E o 31 diz, pois desprezou a palavra do Senhor e anulou o seu mandamento. Totalmente será extirpada aquela alma, e a sua iniquidade será sobre ela. Literalmente falando, essa alma estaria condenada aqui na terra e no porvir. Não havia nada que pudesse resgatá-la, porque intencionalmente blasfemou ao Senhor, sabia do que devia obedecer, mas o avultamento do pecado na sua vida fez com que ela desferisse, ou tentasse desferir, um golpe contra Deus. E quando nós afrontamos a santidade de Deus, irmãos, quando a gente afronta com o nosso pecado elevado, o Senhor responde à altura. Esse é o problema. Ele responde à altura do teu pecado. Porque as pessoas falam, mas Deus é amor, Ele perdoa. Sim, Ele perdoa se eu me arrepender. O problema é que o pecado intencional não tem nenhuma sombra de arrependimento. Não existe arrependimento por pecado intencional, porque o nome já diz, a intenção é afrontar o Senhor. Então, continuando. O pecado por ignorância ou fraqueza, ele é visitado inicialmente pela bondade de Deus. Os irmãos sabem disso. A bondade de Deus dá a chance ao pecador de ser conduzido ao arrependimento. Isaías 59, 1. Os irmãos já entenderam isso em muitos estudos que nós fizemos. Isaías 59, 1. Aqui. 59, aqui. 59, 1. Olha o que diz. Ó. Pecado
por ignorância ou fraqueza. É visitado inicialmente pela bondade de Deus, dando a chance ao pecador de ser conduzido ao arrependimento. Olha, 59:1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, ou seja, retraída, deslocada para trás, para que não possa nos auxiliar. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, ou seja, tapado, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, o pecado de ignorância, ele é visitado por isso. Ele é avisado, o pecado de ignorância avisa. Olha, há salvação e perdão para você, se o seu coração houver reconhecimento do seu estado de pecado. Essa condição também existe para o pecado intencional. A única diferença entre uma e outra é que a pessoa que pratica o pecado intencional já está totalmente tomado do seu coração. E são pessoas e situações que nós vemos no dia a dia. A gente presta muita atenção com relação a pessoas que perecem, irmãos, e não é nem uma questão de julgar a pessoa. Nós vemos pessoas procurarem o resultado de seus pecados. Sabe? Olha só Romanos 2,4. O que diz? Já muito lido por nós nos estudos. Romanos 2, 2, versículo 4. Olha o que diz. Ou despreza as tuas riquezas da sua benignidade, e paciência e longanimidade, ignorando que é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Então o pecado por ignorância ou fraqueza é aquele pecado que é visitado com uma condição. Ele é visitado com a forma graciosa de Deus de conceder ao homem que ele se arrependa. Então Isaías está falando isso, a mão do Senhor não está encolhida, que não possa lhe salvar, e você não deve ignorar que é a bondade de Deus que está fazendo isso com o teu coração, concedendo que você se arrependa. O pecado intencional, irmãos, aí já é outra coisa. É o pecado que, assim, de forma deliberada, ele escolhe contrariar, afrontar, de forma voluntária, a vontade de Deus e sua santidade. Repare, irmãos, que tudo que nós fazemos intencionalmente acaba ferindo justamente o amor de Deus, a santidade dele, a vontade dele, a sua bondade. E com isso, irmãos, não esperem de Deus uma mãozinha na cabeça dizendo: eu te entendo. A resposta de Deus é a altura. Vamos voltar lá para Números, irmãos. Olha, Números no capítulo 15, 31. Volta para lá de novo. E vamos verificar mais uma vez. Vamos repetir. O versículo 31, olha só. Pois desprezou a palavra do Senhor. Ou seja, essa alma será, no versículo 30, diz que a alma que cometer esse pecado intencional, ela vai ser morta. Por que ela vai ser morta? Alguém pode perguntar, mas por que ela tem que ser morta? Porque ela desprezou o mandamento do Senhor e anulou ele. Totalmente será extirpada aquela alma, ou seja, e a sua iniquidade vai ser sobre ela. Deixa eu fazer uma abertura com relação a isso. Irmãos, quando Moisés citou isso para o povo, os irmãos lembram que havia a lei do sábado. O sábado, a Bíblia fala que foi dado para o homem. E para que o homem pare com todos os seus afazeres e em devoção a Deus, descanse naquele dia. Foi dada uma ordem: não se fará nada no sábado. E é um dos pecados do decálogo, da lei. Guardarás o sábado. E eu sei que isso dá muita controvérsia, mas é o que está na lei de Deus. Guardarás o sábado para o povo de Israel. Pelo menos estava lá. Guardarás o sábado. E até o devido momento ninguém tinha sido morto por isso. Olha o que ele diz, irmãos. O versículo 32, olha. Estando os filhos de Israel, vamos partir para o 32 ainda do capítulo 15, Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. Olha que coisa interessante, apanhando lenha no dia de sábado.
E os que o acharam apanhando lenha, o trouxeram a Moisés e a Arão e a toda a congregação, e o puseram em guarda, porquanto ainda não estava declarado que se lhe devia fazer. Olha só, tiveram dúvidas. A lei dizia que os tais deviam ser mortos, mas eles colocaram numa cela e ficaram aguardando. E ficaram aguardando o que devia se fazer. Então, o versículo 35. Disse, pois, o Senhor a Moisés, essa parte é importante entender: certamente morrerá o tal homem, toda a congregação com pedras o apedrejará fora do arraial. Então o que acontece? Moisés recebeu essa ordem, ninguém ouviu Deus falar com Moisés. Mas o Moisés era o homem que Deus, a Bíblia fala que Deus falava, bem dizer, face a face. E Moisés recebeu a ordem. Você sabe, Moisés, o que deve fazer. Porque antes já havia sido dito que o acontecimento, olha só, vamos marcar aqui e vamos para Êxodo 35:3. Olha só como é que era a lei do sábado. Êxodo, aqui ó, vou ler para os irmãos, nós vamos voltar para cá. Nós vamos voltar para o capítulo 15 de Números. Êxodo 35:3, olha. Versículo 3. Olha o que diz. O 2. 6 dias se trabalhará, mas no 7º dia vos será santo. Foi uma intenção de Deus, o sábado do repouso ao Senhor. Ou seja, repousar nesse dia era uma glorificação ao Senhor. Todo aquele que fizer qualquer obra nele morrerá. E o 3, olha o 3 que interessante, que casa com o que nós estamos vendo lá em Números no capítulo 15. Olha só o 3 do 35 de Êxodo. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. Não era somente pegar lenha. Não devia acender nenhum fogo. Não podia acender fogo dentro de casa. Tinha que passar o sábado. Diz que começava às 6 da manhã. Até às 6 da manhã do domingo, não podia fazer nenhum fogo dentro de casa. Era uma ordem do Senhor e tinha a ver com a santidade de Deus. Era uma situação tipo a Páscoa, ou seja, um ato de memorial a Deus, ou seja, é a ordem dele, não então obedeceremos. Aí voltando lá para o homem. O Senhor, no versículo 35, disse a Moisés: certamente esse homem tem que morrer, toda a congregação com pedras o apedrejará fora do arraial. O 36, então toda a congregação o tirou para fora do arraial e com pedras o apedrejaram, e morreu como o Senhor ordenara a Moisés. Irmãos, os irmãos não fazem ideia do que aconteceu por causa disso. Tecnicamente, segundo a palavra de Deus, e o que está relatado no Pentateuco, foi a primeira morte por causa da profanação do sábado. O que aconteceu é que o homem foi apedrejado por ordem de Moisés, que recebeu a ordem de Deus. Lembre-se, o povo não via Deus falar com Moisés. Moisés entrava na câmara, ou Deus se manifestava no local que ele estava e falava com ele: você fará isso. E o povo sabia que Moisés era um líder que tinha autoridade, porque viu os milagres que Deus fez por meio de Moisés, tanto no Egito, como na travessia do Mar Vermelho, com relação à sede, à água, com relação às codornizes. O que Moisés recebia de ordem, o Senhor honrava para que ele executasse. Então, o Moisés falou assim: olha, vocês vão fazer, para nós não precisarmos ler em seguida, a lei acerca das bordas das vestes, das bordas. Ele falou assim: vocês atam as bordas de vocês, dos vestidos, para sempre lembrar, deixam as franjas no vestido de vocês, nas roupas, para vocês sempre se lembrarem de que não deve cometer esse pecado, do qual eu ordenei como lei, e vocês não podem desobedecer, ou seja, vocês não podem praticar, eu não considerarei inocente aquele que praticar, não haverá uma ignorância ou fraqueza, não vai ser por esquecimento, porque sede avisados. Então, para provar, façam franjas na vossa roupa. Olha que coisa interessante. Façam franjas na vossa roupa para vos lembrarem de que Deus é santo e vocês também serão santos. O que aconteceu é que a morte desse homem, politicamente falando,
Era um arraial onde havia outros homens abaixo de Moisés, e havia um homem chamado Corá, em outra tradução de Coré, que ele se revoltou. Olha o que ele fez, olha. Assim que o Senhor falou com Moisés, e Moisés deu a ordem para ele, lembra que o homem estava preso, e nós estamos falando do pecado intencional. Esse homem sabia, olha só, ele não foi somente, tinha dois pecados ali. O fato que ele praticou um serviço, um trabalho, que foi pegar madeira, e ele foi pegar madeira para justamente uma outra coisa que ele não podia fazer. A madeira só servia para acender fogo e era proibido no sábado acender fogo. Então ele sabia, e intencionalmente ele não se importou. Ele falou assim: ninguém vai fazer nada não. É assim que é o pecado intencional. Você não faz por ignorância ou fraqueza e depois vem o arrependimento e renova a sua vida e você não faz mais. A intenção do pecado é por querer burlar o juízo. Ou seja, eu quero ser espertalhão com relação ao juízo e arriscar, afronto a Deus dizendo: não vai me acontecer nada. Eu coloco ideologias na minha mente, falo assim: isso aí não deve ser tão literal não. Esse é o problema do pecado intencional, porque nós não medimos enquanto praticamos. Vamos praticando cotidianamente, religiosamente praticando aquele pecado, até que ele vai aumentando, e você não consegue mais se libertar. Ele torna-se um pecado totalmente intencional. Vou dar um exemplo, irmãos. Quando uma pessoa ela se separa num casamento, um exemplo, e ela começa a praticar relações fora do contexto da vontade de Deus, ela começa a se prostituir, nesse caso até mesmo adulterar, ela começa a analisar na mente dela de que é a vida dela, que não deu certo o casamento. É isso que alimenta o pecado intencional. São as razões que nós criamos para praticar tais coisas. E não pensem vocês que os pecados intencionais são aqueles abomináveis, aqueles que afrontam diretamente a Deus. Muitas vezes a nossa vida cotidiana, os pecados intencionais são praticados constantemente. Sabe por quê? Porque duvidamos que seremos achados ou procurados por Deus como resultado dessa prática desse pecado. O resultado da prática do pecado intencional é justamente o juízo de Deus. Não existe outra forma. O Senhor é santo. Os irmãos já aprenderam que o Senhor não vai ferir a santidade dele. Não vai permitir de que as pessoas firam a intensidade, a santidade dele, porque ele é santo. E ele também falou: e vocês serão santos porque vocês são meus. Então existe o pecado intencional, afronta de forma dupla. Afronta Deus e afronta você também. Ou seja, corrompe você, que o Senhor determinou: você é meu, então você é santo. Você é separado. Você obedece o Senhor que te salvou e te tirou da terra do Egito. Então é isso. Então nós vemos aí, Coré chegou, olha só o capítulo 16 de Números. E Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, filho de Ruben. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens, olha só a comitiva, dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento varões de nome. Eram pessoas que tinham nome na sociedade. E se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: olha a afronta que eles estavam fazendo com Deus, afrontando os emissários, os homens que conduziam o povo diante do Senhor. Falaram com Moisés e Arão e disseram: demais já é que toda a congregação é santa. Vou ler de novo: demais é já, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Irmãos, muitas pessoas não entendem. Eles não estavam falando contra Moisés, eles estavam falando contra a atitude que Moisés falou que o Senhor queria que fizesse. Eles não esperavam que, quando Deus falava assim: se não fizer isso, essa alma tem que ser morta, para que o povo saiba, para que haja temor no meio do arraial. Eles simplesmente levantaram para Moisés e falaram assim: quem é você para mandar matar uma pessoa? Eles estavam falando disso.
Você não pode ter autoridade, você é santo, nós também somos. É isso que nós falamos para as pessoas. Quando nós afrontamos, somos afrontados, somos admoestados pelo nosso pecado intencional, que praticamos deliberadamente, somos avisados que o resultado dele virá, nós afrontamos a pessoa. Olha, você é crente, eu também sou. Deus conhece o teu coração, Deus conhece o meu também. Isso denota uma total falta de temor. Total falta de temor. A pessoa não teme que, praticando aquele pecado, ela vai ser procurada pelo Senhor. E Deus lhe pedirá contas, como de uma pessoa que afronta ou tenta afrontar a sua santidade. Então o que aconteceu? Os irmãos sabem a restante da história, de que Corá, quando falou isso para Moisés, Moisés caiu com o rosto dele em terra e falou assim: eu não acredito que estão falando isso. Irmãos, eu comparo a situação de Moisés. Os irmãos podem ler depois o capítulo 16 todo e mais adiante, que Moisés ele ficou num estado de, de nervos abalados, que ele falou assim: meu Deus, como pode? Viram o que o Senhor fez com eles no Egito, viu como livrou com mão forte, agora duvidam do Senhor. Moisés não estava reclamando porque, não estava triste porque duvidou dele, de Moisés, mas porque estava afrontando o Senhor. Então, isso que Moisés fez, olha o pecado intencional de Coré também. E isso é tudo para mostrar o pecado intencional. A intenção dele era o seguinte: vamos destituir Moisés. É a mesma coisa que fazer, de que praticar a confecção do bezerro de ouro, mas fazendo outra coisa. Ou seja, o que nós vamos fazer é certo, porque nós temos que tirar ele, nós vamos nos conduzir nós mesmos. Eles não acreditavam que Deus era com Moisés. Moisés pega, mandou se reunir e falou assim: olha, hoje o Senhor vai falar quem é o emissário dele. Se vocês que estão aqui, mandou o povo sair de perto daqueles 250 homens, Coré, Datã e Abirão. E as famílias deles saíram da tenda. Os irmãos podem ler depois, porque fica muito longo para nós lermos aqui. E a Bíblia fala que assim que Moisés falou essa frase: se Deus fizer algo, como por exemplo abrir a terra e estragar vocês, sabereis que o Senhor me escolheu. Assim que ele pronunciou a frase, o chão se abriu e engoliu aqueles homens, Corá, Datã e Abirão. Os 250 que estavam com eles tentaram correr, irmãos. Tentaram correr, mas saiu fogo do Senhor e consumiu eles. Eles estavam com incensário na mão. Irmãos, olha, isso é para exemplo nosso. Com Deus não se brinca. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Aquilo que ele semear, isso ele vai colher. O resultado do pecado intencional é juízo. Não tem outra coisa para ser. Então, Corá, Datã e Abirão também praticaram, após aquele homem que foi pegar lenha no sábado. Lembre-se, esse homem não praticou um único pecado, ele praticou dois. Ele desafiou a Deus, duvidou do Senhor quando falou: não vai fazer nenhuma obra no sábado para não profanar. Olha a frase: não profanar. Só é profanado uma coisa que é santa. Então, guardar o sábado era a vontade de Deus, era o descanso que Deus estava dando dele, para que eles lembrassem que era como um mandamento, para que houvesse temor diante de Deus. E nem o fogo podia acender. E esse homem foi buscar lenha. Trabalhou no dia de sábado, já estava errado. Trabalhou no dia de sábado e ainda foi buscar lenha. Então, nós vemos aqui que os dois tipos de pecado, tanto por ignorância quanto intencional, podem possuir o mesmo agravante diante de Deus. Aí alguém vai perguntar como? Olha, irmãos, tanto por ignorância, que nós vemos que é perdoado, que a mão do Senhor está estendida para perdoar, que considera a ignorância como um fator antes do conhecimento total da sua vontade, da sua salvação, ele também pode sofrer o mesmo dano. Olha só, ele pode sofrer o mesmo dano que o pecado intencional. Mas Jerônimo, você não estava falando que os dois são diferentes? São diferentes, mas os dois dependem de uma coisa. O pecado intencional também pode visitar o corpo por juízo, mas nós vamos ver em situações agora, adiante do estudo, de que o pecado intencional foi perdoado. O pecado gravíssimo que subiu ao trono de Deus acabou sendo perdoado. Os irmãos vão ver. E isso por quê? O pecado por ignorância
é visitado por Deus e é purificado, como nós falamos, por meio do sacrifício, não é isso? É aceito por ele mediante o arrependimento do pecador. No Antigo Testamento, isso era feito pelo sangue do animal puro. E no Novo Testamento, glória a Deus, por meio da aliança do sangue, da aliança eterna dada por Cristo por meio do seu sangue e da sua justiça. Mateus 26, 28 fala isso. Olha só, vamos lá para Mateus 26, 28. O que fala? Mateus 26, 28. Está aqui. Marcar aqui números. Mateus 26, 28. Olha o que diz. Aqui, 24, 25, 26. Ó, 26, 28. Diz assim, ó. Porquanto, não, o 27. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhes dizendo, bebei todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então, o pecado por ignorância, no Antigo Testamento, era o sangue de um animal. No Novo Testamento, por meio da aliança eterna dada por Cristo, isso tem a ver com o seu sangue e sua justiça. Olha bem que os irmãos vão ver que Paulo cita a parte da ignorância 2 vezes em Atos 17:30. Olha o que diz. Atos 17:30. Aqui, ó. Ó, 17:30. Olha o que diz. Ó, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, olha aí, ignorância, mas era pecado, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Então, se os homens não se arrependem, o juízo do pecado intencional, que é aquele pecado gravíssimo, ocorre também com quem pecava por ignorância. Uma coisa é você não conhecia a palavra, aí você vai e conhece a palavra. E depois que você conhece a palavra, você retorna à prática. E a Bíblia fala que o estado daquela pessoa piora. Não é uma questão assim, piora. Então eu vou repetir o versículo. Ó. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Então, tanto o pecado por ignorância como o pecado... pecado por ignorância e pecado intencional, eles são visitados observando o arrependimento, de qualquer forma. Vamos ver também 1 Timóteo 1,13. Olha o que Paulo fala dele mesmo. Ó. 1 Timóteo 1, versículo 13. Ele fala para Timóteo, ó, a mim, Paulo falando, a mim, que dantes fui blasfemo, ó, ele blasfemava, ó. Fui blasfemo e perseguidor da igreja e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o que fiz ignorantemente na minha incredulidade. Então a ignorância é fruto da incredulidade, porque você não crê, então você pratica. A partir do momento que vem a mensagem da graça, tanto o pecado intencional quanto o por ignorância, eles são passíveis de justiça, mediante ao não arrependimento ou o arrependimento. O arrependimento é que julga no final ambos os pecados. Então Paulo está falando aqui, ó, a perseguição que eu fiz à igreja, ele perseguiu muito, eu fiz de forma na ignorância, porque eu era incrédulo. No caso do pecado intencional, irmãos, também temos que ele é visitado, como eu falei, por juízo. O evento de Sodoma e Gomorra é uma prova disso. Depois nós vamos voltar para lá, para Gênesis 19. Então, mas assim, ó, como é que eu vou falar para os irmãos? Ainda assim, ambos os tipos de pecado, eles podem ter seus resultados invertidos. Por exemplo, o pecado intencional pode vir a ser perdoado, olha bem, nós vamos ver como isso acontece. Como o pecado por ignorância pode vir a ser condenado.
Nós falamos aqui, tudo depende do arrependimento. Depende do arrependimento. Agora, se a gente for falar de Sodoma e Gomorra, olha que coisa interessante. A gente pode destacar os eventos que antecedem a execução do juízo de Sodoma e Gomorra. Nós começamos a ler lá. Olha bem, vamos falar de alguns pontos. Ó. O anjo do Senhor se apresenta a Abraão e anuncia a gravidade dos pecados de Sodoma e Gomorra e a sua iminente destruição. Ou seja, nós lemos isso lá. O anjo se apresentou e falou assim, olha, vamos destruir a cidade. Olha o que acontece. Aquela cidade que estava jurada pelo Senhor, vamos ver, vamos lá para Gênesis 18. Gênesis, no capítulo 18. Ó. Gênesis, capítulo 18. Versículo 20 e 21. Diz assim o 21, ó, descerei agora e verei se com efeito tem praticado. O 20, disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto seu pecado se tem agravado muito, eu descerei agora e verei se isso procede. E se procede, destruirei a cidade. Aí o que acontece? Aí Abraão faz a primeira intercessão. Olha bem, olha o que Abraão fez. Ele começa a interceder pelos habitantes de Sodoma. Porque ele sabia que Ló estava lá no meio. Então olha o que ele fala. No versículo 23. Vamos ler o 23 ao 25. E chegou-se Abraão dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Olha aí. Perguntou para Deus. Ué, mas o justo vai ser destruído junto com o ímpio? 24. Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti, o 25, longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio. Ou seja, distante do Senhor, não creio que o Senhor fará isso. Que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Aí ele invocou a justiça de Deus. E o Senhor respondeu, então disse o Senhor, se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor a esses 50 justos. Então essa foi a primeira intercessão de Sodoma. Ela não foi sacrificada sem mais nem menos. A primeira intercessão por ela foi de Abraão. Agora vem a segunda. Olha só Gênesis 19, 7. Olha o que diz. Gênesis 19, versículo 7. A Bíblia fala que os anjos desceram, chegaram na cidade e Ló imediatamente recebeu eles. E pegou e levou para a casa deles. Quando Ló levou os anjos para a casa dele, os homens corrompidos, corruptos de Sodoma, queriam literalmente perguntar para Ló assim, onde estão os homens que entraram na tua casa? Traz eles para fora para que abusemos deles. Olha que coisa terrível. Agora vem o segundo aviso para Sodoma. O primeiro foi intercessão. Agora os irmãos podem ver que também foi uma chance deles caírem em si e se arrependerem, porque eles sabiam que aqueles homens eram anjos, eram especiais, no mínimo especiais, não eram homens comuns, porque Ló percebeu na mesma hora e botou eles para dentro. E falou, não, fica comigo, tanto que chegou a proteger, no lugar da sua família, proteger aqueles homens, por causa da santidade que ele via. Eram anjos do Senhor. Então ele fala aqui, ó, no versículo 7, ó, 19, Gênesis 19, versículo 7. Olha o que diz. Ló, o versículo 6, então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si, para proteger os homens que estavam lá dentro. E disse, meus irmãos, rogo-vos que não pratique esse mal. Olha bem. Não pratique, já partiu um conselho, mas o pecado, esse é o problema. Esse é o problema do pecado deliberado, sabe? Do pecado feito de forma que afronta o Senhor. Esse pecado, irmãos, infelizmente, por ele ser intencional, a resposta dos homens, olha qual foi a resposta dos homens, nem deram ouvidos. Olha a intenção dos homens. Eles, porém, versículo 9, disseram,
Sai daí, cara. Vou falar a linguagem que eles falaram. Sai daí. Disseram mais, como você é estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. Olha só, não só iriam fazer mal àqueles homens, como iriam fazer mal a Ló. Então esse foi, olha bem, o segundo aviso para a cidade. Lembre-se, o pecado dessa cidade chegou até o céu. O pecado intencional, com a intenção de promover uma afronta ao céu, chegou e Deus enviou a resposta. E a resposta de Deus é juízo. Agora vamos ver a terceira. Ló tinha genros na casa dele, 2. Que ele tinha 2 filhas e tinha 2 genros, que eram os futuros esposos das suas filhas. Queria desposar suas filhas. Então, o que ele fez? O anjo chegou, olha bem o que o anjo falou. No versículo, continuando ainda, no versículo. O versículo 10: aqueles varões, os anjos, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar a Ló consigo na casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira, o 11, os varões que estavam na porta da casa, ou seja, cegou todo mundo com o poder deles. Então, aqueles homens que Ló recebeu, no versículo 12, perguntaram para Ló: tem mais alguém aqui? Olha que interessante. Tem mais alguém aqui? Lembra da intercessão de Abraão? Que falou: o Senhor mataria o justo com o ímpio? Para que lembrasse não só de Ló, como de qualquer justo que estivesse na cidade. E começou a incluir os genros. Olha como a salvação vem em oportunidade para a pessoa. Mas, infelizmente, devido à prática do pecado e até mesmo a convivência com o pecado, nós a perdemos. Sabe, ela vem para nós na forma de graça, mas nós a rejeitamos. Olha o que aconteceu com esses homens. Olha, tem mais alguém aqui, versículo 12. Teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos quanto têm necessidade, tira-os fora deste lugar. Deu aviso, tira-os fora. Pois nós vamos, versículo 13, destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Irmão, não tem diferença da cidade do rio. Não tem diferença com relação à corrupção que nós vemos no dia a dia. Cada dia que passa, as pessoas estão vivendo o pecado de forma tão agravante que elas se deliciam com o pecado. Elas veem a contaminação do pecado como se fosse a visão da saúde. Elas têm que viver esse pecado. Então, essa condição do pecado intencional, a intenção de pecar, é uma intenção de afronta a Deus. E o resultado é sempre o resultado de juízo, irmãos. O que aconteceu? Quando Jó foi falar para os genros, olha o que os genros falaram para Jó. Em versículo 14: então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar suas filhas para casamento, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Porém, os genros tiveram a Ló como zombador, e aos seus olhos parecia estar brincando. Não levaram a sério. Ló avisou, mas eles já estão de brincadeira. Por quê? Onde que Deus vai destruir essa cidade? Essa cidade é próspera. E outra, não vai acontecer mal nenhum, não. Sabe por quê, irmãos? Porque os genros poderiam ser até boas pessoas, mas eram membros da cidade. Então, isso para não dizer que Deus não tentou, não ofereceu a chance, até mesmo para os nascidos na cidade, porque eles eram de Sodoma. Ló, quando foi para lá, não tinha nenhum genro. Talvez não tivesse nem as filhas ainda, mas adquiriu 2 filhas, teve 2 filhas e, consequentemente, arrumou 2 homens lá, talvez melhores do que os da cidade, mas não assim perfeitos, para casar com suas filhas. Eles simplesmente zombaram. Eles falaram assim, ainda que Ló adverte, eles simplesmente não creram. A salvação chegou, sabe, para o genro de Ló. Eles eram cidadãos de Sodoma, mas eles não creram. O versículo 14, repetindo o versículo 14. Então seu Ló falou aos seus genros,
aos que haviam de tomar suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. Olha só. Irmãos, olha o que diz Judas 1, que Judas não tem capítulo, só tem um, considerado um capítulo só. Olha o que diz a carta de Judas, no versículo 5. Vamos ler o 5 e o 7, ó. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isso, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. A situação do genro de Ló. O 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles e ido após outra carne, ou seja, até a outra atitude, indo após uma situação de pecado totalmente voluntário diante de Deus e totalmente com a intenção de profanar toda a bondade do Senhor, foram postos, por exemplo, sofrendo a pena de fogo eterno. Então não é uma coisa simples. Sabe, o estudo não é sobre pecado, é sobre a avultação dele. Sabe, a gente vai vivendo, a gente vai sendo assim avisado, porque outras pessoas intercedem por nós. Outras pessoas pedem: Senhor, muda o coração da pessoa, muda, porque percebem que nós estamos totalmente tomados pela nossa própria vontade. Irmãos, alguém acha que é simples? Esses pecados não vão me abalar? Vão, porque eles vão se multiplicando, são como câncer. Daqui a pouco você não consegue mais orar, você não consegue mais ir buscar a face do Senhor, porque você está tão envolvido nos pecados que você praticou, sabe, que você não consegue mais se libertar deles. Sabe, o pecado intencional tomou parte da tua vida. Agora a intenção sua acaba sendo a intenção de afrontar Deus. Mesmo que você diga: não quero afrontar Deus, não. As suas atitudes fazem isso. Então, a gente conclui que a intercessão de Abraão quanto ao aviso de Ló não serviria para mudar o coração daqueles homens, visto que estavam totalmente impregnados, eles estavam totalmente tomados por seus pecados, irmãos, e que continuaram a afrontar os juízes de Deus. E Deus mandou uma resposta à altura dos seus pecados. E essa resposta foi que a cidade foi totalmente destruída. Os únicos que saíram da cidade vivos foi Ló, sua esposa e suas 2 filhas. E ainda assim o anjo falou assim: corram e não olhem para trás. A esposa de Ló olhou para trás. Não quero entrar no mérito, porque tem gente que fala: olhou porque sentiu a perda das coisas que tinha. Não, ela olhou e virou uma estátua de sal. Quando fala sal, é um minério. Não é propriamente dito o sal, é o sal mineral. É o que vem da terra. Então aquela estátua, como se fosse uma pedra lavada, ela se transformou numa estátua. Eu não sei o porquê que isso aconteceu, mas eu sei de uma coisa: ela também estava influenciada já pela cidade. Ela talvez não tenha conseguido conceber no seu coração de que aquilo era necessário para salvar a própria vida, que a cidade estava sendo destruída por causa de pecado. E, infelizmente, ela pereceu. Então ficaram Ló e suas 2 filhas. Então, Hebreus, no capítulo 2. Vamos ver o que Hebreus, capítulo 2. Hebreus. Capítulo 2. Versículo 2 e 3. Porque se a palavra falada por anjos, olha bem, começa a lembrar do que nós lemos agora em Gênesis. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, ou seja, foi cumprir a palavra de destruição, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós? Isso é muito importante, irmão. Como escaparemos nós se não atentarmos, diligenciarmos, prestarmos atenção, observarmos com o coração para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? É temor, irmãos.
é temor no coração e não a vivência de um evangelho superficial, baseado em Deus conhece o meu coração, baseado em idas constantes à igreja, baseado em levantar as mãos para o Senhor, substituindo no coração a adoração por vontade própria. As pessoas vão à igreja e praticam aquilo que elas querem em devoção a Deus e não o que Deus pede. Sabe, pega um teste. A pessoa está impregnada de pecado intencional, mas ali dentro da igreja parece que ela se esvazia de tudo. Naquele momento, para ela não está. Mas ela sai dali e não consegue a libertação. Por quê? Porque não tem arrependimento. É apenas um alívio de culpa quando pratica a religião, assim falando, a religiosidade. É apenas uma prática para aliviar a consciência, mas não tem poder nenhum para lavar, para limpar o homem. Então, continuando. Vamos agora comparar, irmãos. Tem uma outra cidade que sofreu diante de Deus a visitação por causa da intensidade do pecado. Abra em Jonas, por favor. Nós vamos falar da cidade de Nínive, que os irmãos conhecem muito bem. Olha o que diz Jonas com relação ao que Deus fala com relação à cidade de Nínive. Vamos abrir aqui. Obadias, Jonas. Olha só o que diz. Vamos ler. Vamos comparar a situação da história da cidade de Nínive com a cidade de Sodoma e Gomorra. Lembra que eu falei para vocês que muitas vezes o pecado intencional consegue o perdão? O pecado de Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, também pecadoras, eram intencionais, de afronta a Deus, mas não conseguiram se arrepender. Por quê? Porque o coração ficou impregnado, eles tinham que se humilhar diante de Deus e clamar para que Deus tivesse compaixão deles, mas não fizeram isso. Ao contrário, praticaram o mal ainda maior ainda quando ameaçaram Ló e aqueles homens a tirá-los de suas casas e praticar corrupção com eles. Então vamos ver aqui, botei alguns pontos aqui para que nós possamos acompanhar. Nínive, assim como Sodoma e Gomorra, também foi sentenciada por Deus. Seu clamor também subiu até ele. Olha o que diz Gênesis capítulo 1, versículo 2. Ou Jonas, capítulo 1, versículo 2. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. A mesma coisa em Sodoma e Gomorra. Irmãos, e esse é o nosso Deus. O Deus que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Deus que nos amou, é o mesmo Deus que preza pela sua santidade. E aqui está dizendo, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Essa palavra do clamor aqui, clama também é grito, é o mesmo clamor que o pecado deu. Grita contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então, essa é a parte igual a de Sodoma e Gomorra. Só que no lugar de anjos, irmãos, olha que interessante, no lugar de anjos, Deus enviou um profeta para anunciar o juízo. Ele enviou, foi um profeta. Olha o que diz o capítulo 3 de Jonas. 3, versículo 1. E veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas, dizendo, novamente, quando ele foi vomitado do peixe na praia, do ventre do peixe, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te mandei. Então, no lugar de anjos, era Jonas. E Jonas não queria o bem da cidade, não, irmãos. Não pensem vocês que Jonas agiu como Ló, avisando aqueles homens, ou como Abraão, olha, porventura pode poupar se ainda houver alguns justos. Não, ele fugiu do Senhor porque ele queria a destruição da cidade. Sabe por quê, irmãos? Nínive, olha, a gente fala de Sodoma e Gomorra. Nínive, ela era sanguinária. O rei de Nínive não tinha nem controle sobre a cidade, sobre a maldade da cidade. Ele era rei, mas ele não conseguia, até ele devia se assustar com a maldade do povo. Era um povo sanguinário, matava com facilidade, estuprador, sabe, violador dos direitos de qualquer outros povos. Matavam-se sem dó nem piedade, era o terror de Israel.
E Jonas queria a destruição desse povo. Aí quem é enviado para falar para esse povo, anunciar a destruição? Jonas. Jonas falou, bom, eu vou entrar na cidade. Então, no lugar dos anjos, ele que foi enviado. Ao invés de Jonas interceder pela cidade, como Abraão fez por Sodoma e Gomorra, o Jonas desejou a destruição dela, a destruição da cidade. Olha o que diz o capítulo 4, versículo 2. Vamos ler do 2 em diante, ó. O capítulo 4. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso. Olha só. Eu sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, que te arrepende do mal. Ele simplesmente anunciou para Deus: olha, eu fugi porque eu sabia que só poderia perdoar esse povo. Mas ainda não chegamos na conclusão do perdão do povo. O povo, até agora, o povo de Nínive está condenado. Porque o Senhor falou assim, a pregação de Jonas era mais 40 dias. Passando 40 dias e Nínive será destruída, subvertida. Diz no original. Ou seja, a subversão de Nínive, segundo o juízo, era iminente, não tinha como escapar. Foi anunciado pelo profeta. Então, esse profeta falou assim, essa cidade agora vai afundar porque ela merece, por causa da maldade. Só que aconteceu uma coisa estranha, irmãos, que não aconteceu em Sodoma e Gomorra. O povo de Nínive, assim que ouviu a profecia de juízo, vou dizer qual era a profecia. Olha só, como é que Jonas entrou na cidade. Deixa eu achar aqui o versículo. Aqui, o versículo 4 do capítulo 3 fala assim: E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive, olha o versículo 5, o que diz? E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram o jejum. Irmãos, é como você chegar num bairro tomado por bandidagem, vou citar esse exemplo, e achar ali ninguém vai ouvir a palavra de Deus, prostituição, sabe, mortes gratuitas, assassinatos, sabe, sanguinolência gratuita. E você fala assim, eu vou até pregar, mas eles não vão ouvir. E chegar lá, pregar a palavra de Deus e essas pessoas se contristarem. Porque o que acontece não é a obra que o profeta faz. É a obra que Deus faz no coração. Deus, na sua infinita sabedoria, sapiência e onisciência, sabia que isso ia acontecer com Nínive. Lembre-se, Nínive estava no estado desse pecado que ultrajava Deus. Esse pecado que era voluntário, sabe? A situação de Nínive, ele simplesmente era... A intenção de Nínive era praticar o mal. Isso. A intenção deles. O pecado intencional de Nínive era praticar de uma forma que eles falavam assim com essa prática de pecado. Era como se dissessem, Deus não vai fazer nada conosco. Nós somos mal mesmo. Houve uma outra pessoa que falou isso. A geração de Caim era uma geração tão má que pronunciou isso. Esse Caim, eu matei um homem porque me feriu e um mancebo que pisou no meu pé. Tubal-Caim falou isso. Perdão, Tubal-Caim não, era outro nome. Ele falou, ouvi vós mulheres, se Caim foi vingado 7 vezes, eu serei 70 vezes 7, ou seja, a linhagem dele praticaria o mal pior ainda, justamente por causa disso, porque da linhagem de Caim. E Nínive era assim, Nínive era desse jeito, praticava o mal e aquilo era como se fosse o orgulho deles. Nós vemos isso no dia a dia. Irmãos, a gente vê pessoas que já partiram, que foram assassinadas, que a história deles era de afronta, os seus atos afrontando o seu próximo e com isso afrontando a Deus. E o resultado foi a morte. Da noite para o dia a vida é ceifada. Olha essa notícia que nós tivemos dessa operação que teve. Irmãos, aquelas vidas ali que estavam armadas até os dentes, estavam prontas para matar sem dó nem piedade. Mas eles não contavam que o juízo chegaria para eles naquele dia. Estavam tão seguros, sabe? É uma pena citar isso,
Porque, querendo ou não, devemos ter compaixão dessas vidas, sabe? Que escolheram o mal. Podiam ter a chance de se quebrantar diante de Deus, se arrependerem e saírem daquela situação, mas não. Eles gostavam daquilo, era poder, é o que o diabo faz. Ele dá poder para a pessoa, uma aparência de poder, sabe, de empoderamento. E aquilo fez com que eles falassem assim, nada vai nos atingir, ó, nós temos as melhores armas, estamos bem localizados, estamos entrincheirados, mas eis que o juízo de Deus já tinha tomado o local. E sabe que isso resultou na morte de mais de 100 pessoas. Todos eles jovens, todos eles na essência da vida, no vigor da vida, ceifados e, consequentemente, partindo para a condenação eterna, porque se não houve arrependimento, irmãos, que eu não duvido do poder de Deus, infelizmente não há esperança para esses, por causa da justiça de Deus. A mesma justiça que salvou minha vida é a mesma justiça que vai condenar aquele que rejeita. Aquele que crê em mim será salvo. O que não crê já está, ou seja, a situação dele de não crer é a mesma de minha, que eu não cria. Mas se eu creio no Senhor, eu sou salvo. Se eu não creio, eu já estou condenado. Eu não vou ser condenado não, eu já estou. A minha posição antes é de condenação. Então nós vamos ver. Ele fala, olha só, vamos ler a atitude dos homens. E fez uma proclamação, o versículo 5. E os homens, do capítulo 3, e os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Olha a atitude desses homens sanguinários. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e este levantou do seu trono e tirou de si suas vestes. Olha, o rei ouviu essa palavra de Jonas. Mais 40 dias e Nínive será destruída. O rei, ao invés de mandar matar Jonas, porque eles eram sanguinários, temeu. A palavra surtiu efeito. Falou assim, Deus vai destruir essa cidade. Então começa a vir na cabeça da pessoa impenitente os seus pecados. Como eu comparei agora, talvez aqueles jovens que morreram na intervenção policial de algumas semanas atrás tivesse pensado a mesma coisa, só que não para arrependimento. E sim para o seguinte, vamos enfrentar, porque nós somos os poderosos. E foram ceifados. Então, continuando. Versículo 6. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e sentou-se sobre a cinza. E deu uma ordem, e fez uma proclamação. Versículo 7. Que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo, nenhum homem, nenhum animal, nem boi, nem ovelhas, provem, comam qualquer coisa, nem se lhes dê pasto e nem bebam água. Olha só. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco, ou seja, simbolizando o arrependimento, e clamarão fortemente a Deus. Não é somente a aparência de arrependimento, não. Clamarão, gritarão, pedirão a Deus para ter misericórdia. Clamarão fortemente a Deus e se converterão, parem de praticar o mal, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que é nas suas mãos. Olha bem, ele mesmo falou, essa violência que é nas nossas mãos, vamos largar, vamos deixá-las. Então, quem sabe, agora entra a parte da misericórdia, quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Irmãos, o povo da cidade de Nínive, ao ouvir a profecia de juízo, creu. Eles reagiram com quebrantamento e jejum, eles reagiram. Isso chegou aos ouvidos do rei, que reforçou oficializando o quebrantamento do povo, com um decreto que nenhum homem ou animal provasse coisa alguma, não bebesse água e que todos deixassem de praticar a maldade, largassem a violência que é nas suas mãos. Irmãos, tem um trecho de Isaías que fala assim, Isaías 55, que fala assim, deixe o homem ímpio o seu caminho e o maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor. Olha bem, deixe o homem ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, se converta ao Senhor, que é misericordioso. Então até esse pecado, sabe, esse pecado intencional, ele simplesmente pode ser revertido. Porque os irmãos vão ver o que aconteceu agora. O que aconteceu? O arrependimento de Nínive, ele foi observado por Deus. A mesma forma como o pecado subiu até Deus,
e ele mandou Jonas anunciar o juízo, porque era o resultado, a altura do pecado de Nínive, esse arrependimento subiu até ele. Olha o que diz o versículo 10 do capítulo 3. E viu Deus as obras deles. Irmãos, quando fala obra, a ação deles, a forma como eles estavam se comportando. Lembra que o pecado era intencional? Agora a intenção deles mudou. Agora a intenção deles é o seguinte: Senhor, tem misericórdia de nós realmente praticamos isso. A violência há na nossa mão, mas estamos deixando a violência. Quem sabe o Senhor tem misericórdia de nós e nos poupa. E repetindo 10, versículo 10. E viu Deus as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhe faria e não fez. Entendeu? Não fez o mal. Então isso prova que o pecado, e esse pecado intencional, ele também, mesmo que tenha sido anunciado juízo por causa da afronta para com Deus, se não houver lugar no coração, a contrição entra, irmãos. Isso é obra de Deus. É obra da vontade de Deus, o que diz Romanos 2,4. É a bondade de Deus que conduz o homem ao arrependimento. O que acontece é que esses homens, de forma toda incrível e não esperada pelo profeta, ouviram aquilo ali e ao invés de dar um coro no profeta, de arrebentarem o profeta, de furarem a espada, de trucidarem o profeta, ouviram e creram. E o que acontece é que quando nós cremos que o juízo, essa é a parte importante do estudo, o juízo tem que se crer no juízo de Deus, porque crendo no juízo de Deus, parte de nós o pedido de complacência, complacência não, o pedido de misericórdia de Deus. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou passível de condenação. Os meus atos não são agradáveis diante do Senhor, mas eu quero, Senhor Deus, eu quero permanecer diante do Senhor. Então, faz com que me dê força para que eu deixe todas essas coisas, para que nasça em mim a vontade, é uma intenção diferente no meu coração de agradar-lhe. Por isso que a Bíblia diz em Romanos 2,4 que é a bondade de Deus que conduz o homem ao arrependimento. A Bíblia fala que o amor de Deus nos constrange quando nós entendemos esse amor para conosco. Quando o Senhor derrama ele no nosso coração, nós somos constrangidos, porque como pode eu, um vil pecador, receber de Deus aquilo que vem dele próprio e ele fazer habitar dentro de mim? Eu não mereço isso. Isso é reconhecimento, Agora a gente pode também ver uma outra situação. Isso tudo nós vimos no Antigo Testamento. Mas as pessoas pronunciam assim, olha, mas nós vivemos no tempo da graça. E muitos se aliviam, Tem um alívio com a visão do tempo da graça por meio de Jesus Cristo. Irmãos, olha, principalmente quando é observada com medo a essência do clamor do pecado. A gente, quando lê no Antigo Testamento, a gente fala assim, graças a Deus que não existe mais isso. Irmãos, eu provo para os irmãos agora, com as Escrituras, de que isso existiu muito maior no advento da vinda de Cristo ao mundo, da encarnação de Deus, do seu Filho amado Jesus Cristo, para salvar o mundo. E os irmãos vão ver essa situação. Olha só, a essência do clamor do pecado diante de Deus e suas consequências são temerárias. Na verdade, irmãos, o clamor do pecado teve o seu ápice justamente na mensagem do Evangelho de Cristo, com a sua chegada como resposta ao refrigério da alma prometido por muitas profecias. Irmãos, olha, o refrigério da alma foi prometido pelas profecias e seus profetas. Homens guiados por Deus, eles falaram, eles mostraram nas suas profecias que haveria um tempo de refrigério. Mas esse tempo seria quando o pecado estivesse no ápice, quando a situação do homem estivesse totalmente apodrecida. Aí seria a hora da redenção. Então não pense vocês que quando Jesus veio ao mundo, o estado do homem era muito menor do que o de Sodoma e Gomorra ou Nínive. Não. O estado do pecado de todo o mundo, de uma vez, estava no seu ponto máximo, aquele ponto que nem Sodoma e Gomorra chegou. Porque não é o pecado da prática pontual dele, e sim o estado de Deus não suportar mais. Para você ver, Isaías fala que Deus não suportava mais nenhuma oferta. Não tinha poder para livrar o homem do pecado, e o homem fazia uso daquilo ali anualmente para simplesmente desencargo de consciência. Ou seja, não é isso que eu tenho que fazer para o meu pecado, vou levar lá. Isso não satisfazia, o desejo de Deus. Tinha que haver uma justiça pura, santa,
igualável apenas à sua própria santidade. E essa justiça só podia ser por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Vai para João, irmãos, por favor, no capítulo 3. Os irmãos vão ver isso que eu estou falando. João, capítulo 3. O famoso capítulo 3 de João, que todo mundo diz conhecer de cor e salteado, mas nunca entendem. 3, olha só o que diz o 16, conhecidíssimo dos irmãos. Olha só, irmãos, antes da gente ler, pensem nessa situação. A Bíblia fala que onde abundou o pecado, ou seja, onde saturou o clamor do pecado, abundou a graça. É isso que nós vamos entender agora lendo João, olha. João capítulo 3, versículo 16, conhecido dos irmãos, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Então não era igual a cidade de Sodoma, que tinha pelo menos Ló lá, que era passível de separação. A Bíblia está dizendo que todos pecaram. O pecado chegou ao ponto de falar assim, de Deus clamar, todos, não tem um justo sequer. Então todos merecem permanecer debaixo da minha ira, mas é o momento da minha misericórdia. O que nós chamamos de tempo da graça, irmãos, aconteceu lá em Jesus Cristo. E não é para nós vivermos regaladamente achando que nada vai nos atingir e com isso cometemos esses pecados abomináveis a Deus. Mas justamente porque a graça de Cristo, ela tem o seu início justamente nisso, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora o 17, completo, ó. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo. Lembra que o pecado, ele avultava diante de Deus e Deus enviava o quê? Juízo, não é isso? Então ele enviou o Filho dele. Então alguém poderia falar assim, mandou Jesus para exterminar o povo aqui na terra. Não. Olha só, porque Deus enviou seu Filho por causa do pecado, porque ele amou o mundo de tal maneira para que ele não queria que ninguém se perdesse. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, o que aconteceu no juízo acerca do pecado intencional, da intenção do coração do homem, sabe? No lugar de juízo, enviou o Filho dele, não para que condenasse o mundo, mas para que o quê? Que o mundo fosse salvo por ele. João 3, 16 e 17. Irmãos, essa parte do Evangelho comprova o que nós estamos dizendo. O que nós chamamos de tempo da graça é o tempo que no lugar de juízo o Senhor aprove ao Senhor ser o momento correto, o momento certo de manifestar a justiça de seu Filho, manifestar ao mundo o perdão dos pecados, dado de uma vez por todas. Agora eu digo para os irmãos, é uma coisa simples? É uma coisa corriqueira? Jesus veio e salvou. Não. Não é não. Os profetas falaram, esse ponto de saturação do clamor, do pecado, evidenciado em João, que nós acabamos de ler, 3, 16, 17, que no lugar do juízo temerário, irmãos, do juízo que era para ser para a humanidade, agora a humanidade contemplava a chance de perdão dos pecados, não por uma justiça própria, ou por escolha comparativa entre mais justos, esse é menos justo, entre, esse é digno, esse é indigno, não. Não havia mais a necessidade de intercessão de um homem como Abraão, sabe? Para que Deus se compadecesse dos possíveis justos que pudessem existir na terra. Não. Agora, no lugar de indignação, olha essa parte interessante, no lugar de indignação pelo avultamento do pecado e consequentemente o juízo e condenação, o amor de Deus toma conta da decisão, de totalmente diferente. Os irmãos vão ver, vão dar uma paradinha aqui no que nós estamos falando do Novo Testamento. Lembra de Jonas que eu li? Eu não li para os irmãos o final, que Deus transformou o pecado que era intencional em pecado de ignorância. Quando perdoou o pecado de Nínive, o Senhor falou lá no final, vem cá, eu não teria compaixão de Nínive, que tem mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão esquerda e a direita e muitos animais. Olha só, ele concordando, eles o fizeram por ignorância.
Então, voltando aqui, não tem agora, não é necessário mais um Abraão para falar, Senhor, mas se tiver algum justo ainda na terra. Por quê? Porque não tinha mais essa necessidade. Não precisava de um homem parecido com Abraão para que ele pudesse falar dos possíveis justos para não destruir a cidade, que significa, que simboliza a própria humanidade. Sabe, como nós falamos, no lugar de indignação e juízo, Deus utilizou o amor. O amor de Deus que é derramado nos nossos corações tomou conta da sua decisão. E ao enviar o Filho do seu amor para salvar o homem e não condená-lo. Olha João 3,16 que diz, no lugar de juízo, ele enviou como resultado do seu amor o Filho do seu amor para salvar o homem e jamais condená-lo. Mas a situação do clamor do pecado, irmãos, como eu disse, não é simples não. Sabe? O que move o juízo de Deus não deve ser visto como algo assim simples de se observar e entender. Irmãos, existe um processo, sabe, de demonstração do amor de Deus. E esse processo de demonstração foi precedido por um trabalho antecipado. Sabe, houve um homem que fez um trabalho antecipado antes de Jesus. Sabe, quando eu falei do avultamento do pecado, não era somente Jesus vir e perdoar e se cumprir João 3, 16, 17. Houve um homem chamado João Batista, irmãos, que era a voz do que clama, que grita no deserto, que promovia o arrependimento para a chegada do Messias, preparando assim um povo que apercebido. Quer ver? Leiam em Lucas capítulo 1. Olha qual era a missão de João Batista. Lucas, no capítulo 1. A missão de João Batista. Versículo, deixa eu achar aqui, versículo 17. O 16, ó. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele, no espírito e virtude de Elias, falando de João Batista, para converter o coração dos pais aos filhos, olha só. E os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar para o Senhor um povo apercebido, em outra tradução diz bem disposto. Então teve esse trabalho. João Batista chegou com voz firme e falou, arrependei-vos, porque está vindo aí o Messias. Eu não sou o Messias, mas eu sou a voz que clama diante dele, que vai preparando. Então precisava desse preparo, irmãos. Precisava de que entrasse alguém e falasse assim, vocês estão pecando, ao ponto de Deus ter que enviar juízo, mas ele está mandando o perdão. Então preparem, se preparem para receber esse perdão. Isso foi avisado por João Batista. Então o que aconteceu? João Batista, quando batizava as pessoas, se preparava para receber o reino de Deus, que aconteceu quando Jesus se manifestou por meio do seu ministério. Então ele está dizendo, no versículo 17, que converterá o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar, ou seja, o resultado que ele queria, preparar ao Senhor um povo bem disposto, disposto a entender o perdão de Deus e receber. É isso que nós fazemos, irmãos. A mensagem anuncia a condenação e com isso obriga a pessoa que deseja a salvação, que olha e realmente percebe, como o povo de Nínive, eu sou um homem grosseiro, eu sou um homem violento, eu achava até hoje que eu não tinha mais condições de salvação, mas alguém está falando para mim que eu devo me arrepender do meu pecado. Esse é o preparo para a salvação, o arrependimento das obras mortas e, consequentemente, crendo, você recebe o perdão de Deus pela justiça do seu Filho amado Jesus. A justiça que está na sua morte, no seu sangue remidor, sabe? Então, toda essa situação foi apresentada ao povo. Só que alguns observam o ministério de Cristo, né? Observavam naquela época, principalmente na parte que Jesus mais pregou, que foi na Galileia, o povo achava que, por ele ter sido visitado por Deus, que o povo do Senhor, que o povo teria misericórdia de Deus, ou seja, uma vantagem. Mas Cristo quebrou esse paradigma. Os irmãos lembram de Cafarnaum? Cafarnaum e Betsaida eram duas cidades, sabe? E elas faziam parte da Galileia, que foi onde Jesus, olha só, foi onde Jesus viu o homem de maior fé,
Eu estou falando da voltação do pecado e de como Deus agiu no lugar de juízo que devia ser, trocou pelo seu amor e enviou o Filho do seu amor para salvar o homem, não para condenar. Então, as cidades que Jesus entrou, muitas cidades eram muito religiosas e viram os milagres de Cristo. Mas esses milagres eram para mostrar para o povo que a salvação era chegada a eles, mas eles não criam. Cafarnaum foi uma cidade, irmãos, olha o que aconteceu nessa cidade. Olha os sinais. Foi a cidade em que Cristo achou ali o homem de maior fé de todos os homens. E não era um judeu. Os irmãos lembram quem era? O centurião, que foi lá pedir a Jesus misericórdia pelo servo dele, que falou que era indigno de receber Jesus na sua própria casa, mas que cria que somente uma palavra dali, daquele local, o seu servo seria curado. E Jesus falou assim, ó, em Israel não achei homem de tamanha fé. Foi em Cafarnaum, nas imediações de Cafarnaum, chegando a Tiro, que Deus encontrou a mulher de maior fé, que foi a mulher Ciro-Fenícia, sabe, que indagou a Jesus, olha, minha filha jaz em casa endemoniada. Jesus chegou a falar para ela assim, olha, não é justo eu tirar o pão da mesa dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Ele quis dizer o seguinte, ele testou a mulher. Cachorrinhos eram pessoas que não tinham pudor, não tinham vergonha, eram os povos rebeldes. E o povo Ciro-Fenício era um povo totalmente separado de Deus. Aquela mulher responde de forma totalmente quebrantada, sim, mas os cachorrinhos, ou seja, essa mulher baixa que está aqui diante do Senhor, os cachorrinhos se contentam com as migalhas que caem da mesa, aquilo que os filhos não vão usar. E Jesus falou assim, mulher, olha, vai para sua casa que a sua filha já foi curada. Então, irmãos, olha bem, foi ali que Jesus também, foi em Cafarnaum, que Jesus escolheu um homem que tinha tudo para não ser escolhido como discípulo. Os irmãos sabem quem foi? Um publicano que se chamava Mateus. O irmão publicano era a pior raça que tinha. Ele simplesmente não mostrava condições nenhuma de que poderia ser salvo. No entanto, Mateus foi chamado, sabe? E foi escolhido ali em Cafarnaum, na Galiléia. Foi ali em Cafarnaum, no Mar da Galiléia, que houve a pesca maravilhosa, sabe? Que Lucas capítulo 5 relata com tanta propriedade, sabe? Foi ali que Pedro percebeu que estava diante dele o Messias, sabe? Foi em Cafarnaum que Natanael foi chamado, sabe, por Jesus, e Jesus falou assim, eu já te via, eu já via você, antes de você aparecer para mim aqui. E aqui está diante de mim um homem em que tem a verdade nele, não há dolo. Sabe? Então essas situações eram sinais para Cafarnaum. Cafarnaum presenciou tudo isso. No entanto, ela criou tem uma palavra para isso, é uma presunção. A presunção do povo que o Senhor será misericordioso. Ou seja, nós somos o povo de Deus. Jesus está aqui, é o Messias. Então, sabe, criou neles uma presunção acerca de desprezarem a própria palavra de Cristo. Sabe, eles desprezaram. Olha só o que diz Mateus, para a gente finalizar, e os irmãos entenderem o que aconteceu com a cidade de Cafarnaum. Eu considero isso que os irmãos vão ler pior do que a palavra de juízo para Sodoma e a palavra de juízo e destruição para Nínive. Pior. Olha bem o que, talvez os irmãos não tenham percebido isso, saiu da boca de Jesus uma profecia de juízo. De juízo. Olha só, Mateus 11. Mateus, capítulo 11, versículo 23. Vamos ver até de onde a gente pode ler. Aqui. Vamos ler do 21, olha só. Tudo isso, essas cidades que eu vou citar, elas são todas da Galiléia, que Cafarnaum fazia parte. Olha só. Ai de ti, Corazim, versículo 21. Vamos ler o 20 primeiro. Então começou
ele a lançar em rosto as cidades, no rosto, em rosto, ou seja, lançar na cara, as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios e não dos seus prodígios o não se haverem arrependido, dizendo, lançou em rosto isso, vocês não se arrependeram, dizendo, ai de ti Corazim, uma cidade, ai de ti Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Olha o que ele disse. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Olha bem, ele estava declarando, vocês não vão herdar o reino porque foram incrédulos. A salvação chegou por meio do amor do meu Pai. Meu Pai teria que ter mandado o juízo, mas concedeu a vocês o amor dele. E o amor dele está em mim. E eu faço aquilo que é da vontade dele. E eu honro aquele que me enviou. E eu trouxe a palavra do Pai para vocês, manifestei a palavra do Pai e vocês rejeitaram. Cafarnaum e toda a Galileia mais rejeitou do que aceitou. Então, continuando. O versículo 22, repetindo. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Então já estava declarado. Isso não era uma hipótese, não. Estava declarando isso. Agora chega a hora de Cafarnaum. Essa que eu quero que os irmãos prestem atenção, porque isso finaliza todo o nosso estudo acerca do pecado, da diferença de pecado intencional para o pecado por ignorância. Principalmente com relação ao pecado intencional, aquele que tem como intenção afrontar a Deus. Olha o que diz. E tu, versículo 23, e tu, Cafarnaum, que te ergues, olha só, até os céus, presunção, diz, levanta a sua cabeça e olha para o céu, e diz que vai até o céu, olha só, e tu, Cafarnaum, que te ergues até o céu, ou seja, que pensa que pode alcançar Deus pelos seus méritos próprios, que já é, vamos falar a palavra, já é a misericórdia de Deus, já é iminente a misericórdia de Deus para eles, mesmo eles rejeitando. Ele diz, serás abatida até aos infernos. Ele bota o plural aqui. Olha, e tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, ou seja, que é altiva, serás abatida até os infernos, porque se em Sodoma, agora falou de Sodoma, aquela cidade horrível, que foi queimada a fogo pelo Senhor, não sobrou um para contar a história. Olha, e tu, Cafarnaum, versículo 23, que te ergues até os céus, serás abatida até aos infernos, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Então isso quer dizer o seguinte, que aconteceu todo o tempo da graça ali para eles, mas não se viu para Cafarnaum. Para Cafarnaum, ou seja, a maior parte dos incrédulos, porque em Cafarnaum muitos receberam a palavra de Cristo. Mas a quantidade de incredulidade era tanta que ele falou assim, você acha que você vai subir ao céu? Você vai ser precipitado aos infernos. Está no plural, aos infernos, como se houvesse mais de um ali. Sabe? Vai ser precipitado ao inferno por causa da sua arrogância. E o que isso tem a ver conosco? Vamos concluir? Essa arrogância de Cafarnaum acontece com muitos que se dizem do povo de Deus. O pecado vai aumentando, aumentando, você cria aquele rigor, sabe? Aquele paradigma em você de que você é do Senhor, que você é filho dele, porque um dia você vive com a lembrança. Você não vive com temor. A pessoa não vive com temor, vive com a lembrança. Um dia eu dei um passo para Cristo. Nunca mais permaneceu diante dele, mas vive com a lembrança. Então Jesus fala para nós, se você pensa que você vai subir ao céu, você vai ser precipitado ao inferno. Por quê, Jerônimo? Porque demais irmãos? É como se Jesus falasse para nós. É como se falasse para mim. Porque, Jerônimo, se tudo que aconteceu na tua vida e na vida das pessoas que ouvem o teu estudo, estou me usando como exemplo, de tudo que aconteceu na tua vida, da minha manifestação, do meu amor e da minha bondade, acontecesse naquelas cidades que foram condenadas outrora, na antiguidade, elas há muito mais do que vocês já teriam se arrependido. Já teriam se arrependido e teriam permanecido até o tempo correto para a salvação. Então, isso é indagável na nossa vida. Toda a bondade de Deus
e nós pagamos, nós oferecemos em troca dessa bondade pecado. Pecado. Irmãos, encerrando aqui o estudo, eu vou dizer para os irmãos uma coisa. Não temos mais nada nessa vida. Sabe, cubram o rosto dos irmãos e envergonhem-se diante de Deus. Porque o engano está na nossa frente o tempo todo, sabe? E ele faz com que nós tenhamos a intenção de pecar. Sabe o que diz Tiago, na sua carta? Ele fala lá de que ninguém ao ser tentado diga, eu sou tentado por Deus. É Deus que está me tentando para me provar. Não. Ele fala, ninguém ao ser tentado diga, eu sou tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta. Tentar é conduzir ao erro para causar a queda da pessoa. E Deus não vai fazer isso. E Deus não pode ser tentado pelo mal. Mas cada um é tentado pelo seu próprio desejo, já está dentro do coração. Então eles dão essa desculpa. Isso é uma prova de Deus, está provando a mim. Mas na verdade, o desejo já está dentro do coração. Ele fala, cada um é tentado pela sua própria cobiça, ou seja, aquilo que deseja, que não é permitido pelo Senhor por meio da santificação que Ele concedeu à nossa vida. Sabe, pela sua própria cobiça é quando a cobiça que está dentro do coração, o atrai e o seduz, fala ao ouvido dele. Irmãos, não pense em nós. Que faremos nós se negligenciarmos tão grande aviso da parte de Deus? Então temamos. Eu peço a Deus que todos que ouvirem esse estudo, um estudo bem básico, voltado para realmente a compreensão total do pecado gerado diante de Deus para afronta, sabe? Aquele pecado que é intencional, que eu faço, que é achado no meu coração, eu fiz, porque eu quis. Irmãos, quando se confessa um pecado desse, não se confessa simplesmente falando assim, olha, eu falei para os irmãos que quando você se arrepende, você confessa, você assume que o seu pecado foi intencional. Então você não confessa assim, Senhor, perdoa os meus pecados. Não. Isso talvez fosse válido para o pecado por ignorância. Mas não é válido para o pecado intencional. O intencional tem que ser confessado assim, Senhor, eu pratiquei porque eu quis, Senhor. Eu confesso a Ti, na hora eu me lembrei do Senhor, me lembrei do Seu amor, mas escolhi afrontá-lo. Escolhi aceitar de que o Senhor ia fazer vista grossa para o meu pecado. E agora estou eu com o resultado dele na minha frente. E eu confesso ao Senhor que a minha intenção foi pecar o tempo todo. Eu não sou inocente. Agora, eu te peço como o povo de Nínive pediu, que assumiu a sanguinolência que havia nas suas mãos, a violência que havia na cidade, sabe? O coração de assassino que eles tinham. Eles simplesmente deixaram isso e começaram a gritar a Deus, tem misericórdia de nós. Então é melhor que você grite, eu e você gritemos a Deus, Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor Deus amado, já não basta mais a gente acordar pela manhã e saber que vamos repetir durante o dia os mesmíssimos pecados, os mesmos. Isso é a intenção. Você não odeia o pecado. Lembra do estudo passado? O ódio ao pecado, que é um sinal evidente da graça de Deus na nossa vida. A evidência da graça se coloca diante de nós, principalmente quando nós odiamos o pecado. E ele aparece perto de nós e nós temos ojeriza dele. Mas não, simpatizamos com ele, sabe? Apenas não o praticamos por um tempo. Eu já vivi isso, irmãos. De lutar contra o pecado, mas já sabendo no meu coração que uma hora eu só vou lutar por um tempo, que uma hora eu vou ceder. Sabe, isso fica no nosso coração. Eu já passei por isso. E peço a Deus que a limpeza feita no meu coração tenha sido definitiva. Porque eu cansei de enganar a mim mesmo. Sabe? O que agrada a Deus não é o desvio do pecado cotidiano, sabe? E pontual não. É o coração voltado. Senhor, eu estou escondendo a Tua palavra dentro do meu coração para não pecar contra Ti. Sabe? Pronuncie frases como Salmo 27, versículo 4. Se você tem que pedir, a gente pede tanta coisa a Deus, mas não pede para permanecer diante dele. Ninguém pede, Senhor, faz da minha vida uma vida de permanência diante do Senhor. De pé, como diz Lucas lá no Evangelho, para que permaneceis de pé na presença do Filho do Homem. E vocês possam ser achados firmes, sabe?
longe de glutonaria, bebedeira e toda a cobiça desse mundo. Sabe, quando vocês sofrerem, sabe, saibam que os sinais que estão de ruins na terra são sinais para a redenção de vocês. Então, quando acontecer tudo de ruim na vida de vocês, a Bíblia manda, ao invés de ficar cabisbaixo e chorando as mágoas, em outra forma popular de falar, chorando as pitangas, sabe, ergue a tua cabeça, estica a tua coluna e fala assim: isso é sinal que a minha redenção se aproxima. Então tenhamos esse temor. E eu peço, em primeiro lugar, por mim, e peço a Deus pelos irmãos e por todos que forem ouvir esse estudo, que permaneçam diante do Senhor e que tudo seja feito para a honra e glória do nome dele. Amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos e conduza os irmãos pelo restante de semana com mão forte e poderosa e protetora. Amém.